Oi, oi, gente musical! O papo de hoje é sobre literatura. Já pega o seu cafezinho. Hoje eu tô tomando da cápsula Lore, o Vanilla, que é uma cápsulazinha amarela, douradinha, né? E eu acho delicioso. Ele é daquela Flavors Collection da Lore, sabe? Esse daqui é um dos meus favoritos. Então pega a sua cápsula e o seu cafezinho e bora de literatura comigo! Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo, uma das grandes escritoras brasileiras que nós temos na atualidade, ainda viva e em atividade. É um romance de 2018. Ele é bem curtinho. A versão que eu li tem 136 páginas, que é essa da Palas Editora. Como eu li digitalmente, eu não sei dizer se varia com a versão física, mas ele é um livro bem curto e bem fluido de ler. Então, se você ler rápido, num fim de semana, aí, num feriadão prolongado, alguma coisa assim, você com certeza consegue ler ele com tranquilidade. Eu li em fevereiro, então ele foi o livro de número 2 que eu li esse ano. O primeiro foi O Velho e o Mar, já tem inclusive uma experiência de leitura que eu compartilhei com vocês aqui no canal. Esse aqui é um livro de literatura contemporânea brasileira, é um livro nacional, e eu sou muito piqueteira dos livros nacionais porque eu sempre gostei. Aprendi com a minha mãe, que gostava muito de ler clássicos de literatura, né, que ela provavelmente aprendeu na escola, né, naquelas listas de livros obrigatórios, e aí ela gostava muito, me passou esse hábito. Eu tenho uma tia também que é professora, pedagoga, gosta muito de ler, então ela também me incentivava muito. Meu pai, até que ele não lê tanto, mas sempre me incentivou demais, então eu sempre fui muito rodeada por esse incentivo com a literatura brasileira, e eu gosto muito. Eu sempre, desde muito novinha, que eu leio Machado de Assis, José de Alencar, esses escritores assim, a Luísa Azevedo, e eu gosto demais. Esse daqui não é um clássico ainda, porque ele não é um livro antigo, ele é de 2018, né? Mas ele é um livro brasileiro com muito orgulho. Apesar de ter sido lançado em 2018, esse livro recebeu uma segunda edição, eu acho que foi em 2022, que ele recebeu uma alteração mesmo na história. Eu acho que acrescentaram personagens, a Conceição acabou dando uma mexida no que tinha sido a primeira edição. Então, se você for ler, eu recomendo que você leia essa edição já revista. Eu nem sei se tem no mercado ainda a antiga, mas recomendo essa porque é a versão definitiva do livro, né? Que foi a que eu li. Como eu disse, é um livro de literatura contemporânea brasileira. Ele se localiza dentro do eixo ali da literatura de pós-modernidade. E aqui no Brasil, a gente tem um conceito que foi fundado e cunhado pela própria Conceição Evaristo, que é o conceito de escrevivência, que eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha lido nada dentro desse eixo, né? Sabe aquilo que faz o livro ficar com você por muito tempo depois? E você ir reescrevendo o livro ao longo do tempo? Eu acho que o fato dela escrever através desse conceito de escrevivência traz isso para a obra, e é muito enriquecedor. A gente também pode pensar nesse livro dentro da literatura afro-brasileira, porque esse livro ele foi escrito por uma mulher preta, mas ele vai falar sobre questões raciais. Aqui não é o tema do livro, mas essas questões raciais, elas são importantes para o recorte que foi feito no livro aqui. O fato do protagonista, ou melhor, do Phil, que o nome dele é Phil Jasmin, né, ser um personagem negro, e o fato de como a personalidade dele foi moldada através das experiências dele sendo um homem negro, e como ele se relacionava com as mulheres depois, a partir de como essa personalidade se formou, ele sendo esse homem negro, isso realmente é importante para a história. Então, é um livro que pode ser colocado dentro desse eixo de literatura afro-brasileira. O fato dele ter sido incluído como obra na lista obrigatória de livros da FUVEST fez com que o livro ficasse muito conhecido entre o público mais jovem e caísse mesmo
conhecimento e gosto nacional. Isso me fez pensar muito também sobre a importância que tem um livro ser colocado em uma dessas listas, sabe? Porque às vezes a obra é uma grande obra, ela merecia reconhecimento e leitura de mais pessoas, né, de alcançar um público maior, mas acaba não alcançando porque não chega nessas listas de premiações ou coisas do tipo. E quando um livro é, eu diria até que laureado com essa oportunidade de estar numa lista de um vestibular grande como o da FUVEST, um dos maiores aqui, se não o maior que a gente tem no nosso país atualmente, ele ganha, enfim, o conhecimento e é um livro que vai ficar para a história, porque uma vez entrado em uma lista como essa, o livro nunca mais deixa de ser relevante, né? Eu imagino que esse livro seja um grande clássico ali para os anos futuros. E isso não só porque ele entrou na lista, tá? É por mérito do próprio livro. É um livro que tem, acho, cacife mesmo para estar nesse lugar de se tornar um clássico aí no futuro. Eu acho que dentro do eixo temático das minhas leituras, eu classificaria como literatura afro e questões de gênero, principalmente. Mas é um livro que vai muito além, como quase todos os bons livros, né? Por que Canção para Ninar Menino Grande? Tem uma personagem que é musicista e é uma das mulheres ali que se envolve com o Phil. E ela, a partir dos relatos dos amores das mulheres que amaram o Phil, ela busca pegar esses relatos e transformar esses relatos numa grande área. Área é um termo que a gente usa na música erudita, né? Para canção. As músicas que tem dentro de uma ópera são áreas, né? Ela quer compor uma grande área através das histórias dos amores do Phil, das mulheres que amaram o Phil ou que o Phil amou, né? E aí ela, através desses relatos, ela quer criar essa canção e ao cantar essa canção pro Phil, ele gostava de ouvir a voz dela cantando e ela ninava ele, porque ele gostava de ouvir ela cantar e dormia e contemplava e sentia, ele gostava da voz dela. E acaba que depois no grupo de mulheres ali que estão compartilhando essas histórias, elas também ficam pedindo para ela cantar, porque imagino que ela deva ter uma voz bonita ali, a gente fica até imaginando que som teria essa canção, que canção seria essa, como seria a voz dela, né? E o fato da gente enxergar o Phil como menino grande, né? É um adulto, é um homem adulto, mas espera, você tá ninando, então tem uma coisa de menino, mas, né? Isso é muito simbólico dentro do que a história propõe também. Então ele é um livro que por si só ele é recheado de música, já pelo título, por ter essa personagem musicista, a história começa ali com essa personagem passando mal, e aí as amigas, para ver se ela tinha voltado ao normal, né, se tinha parado de passar mal, pedem para ela cantar, e porque se ela cantasse elas saberiam que ela estava bem, né, que ela já tinha se recuperado. Então o livro tem muito disso, é como se fosse uma canção. Eu acho que por isso até me traz aquela sensação de ser uma grande vó contando essa história ao redor de uma fogueira, porque parece que a gente está ouvindo essa canção e que cada história de cada uma dessas mulheres é uma canção à parte. O personagem em torno do qual a história vai girar, eu não diria que ele é o protagonista, porque todas ali, no momento que ela tá contando a história daquela mulher, aquela mulher é a protagonista da história. E aí salta para a história de outra mulher, aquela mulher é a protagonista. Então, existe um foco muito alto, assim, muito forte sobre cada personagem que vai saltando de um para o outro ao longo do livro, que fica difícil a gente definir qual que é o protagonista da história. O que amarra, o que relaciona todas essas mulheres é o Phil Jasmine. Então a gente poderia dizer que ele é um protagonista, mas a história quase não tem foco sobre ele. A maior parte do tempo a gente passa com essas mulheres. Mas o fato dele se chamar Phil e ter esse sentido de colar, né, como se fosse uma pulseira e as mulheres fossem as bolinhas da pulseira, né, as miçangas, me deu essa sensação de que não necessariamente o Phil seja o protagonista. Mas existe esse homem aí, o Phil Jasmine, e cada mulher foram mulheres que tiveram experiências afetivas ou sexuais ou amorosas com o Phil Jasmine. A gente vai entender a história dessas mulheres através de uma pessoa que está contando a história pra gente, que é a autora. Me dá a sensação aqui de que é a Conceição mesmo que está contando essa história. A autora é Conceição. Só que como ela não se autonomeia ali, né?
Eu não consigo dizer que é ela que está contando mesmo, mas parece uma voz muito ativa da própria autora, assim. Como se ela tivesse escutado essas histórias na vida dela e resolveu transformar isso em algo maior, né, nesse livro. Então, as personagens femininas que aparecem nesse livro são a Pérola Maria, que é a esposa oficial do Fio Jasmim, a Neide Paranhos da Silva, a Angelina Devaneia da Cruz, a Aurora Correia Liberto. A Aurora, eu tenho um carinho especial porque as imagens ali dela nadando no rio, pra mim, são as mais deleitantes do livro, assim. Nossa, parecia que eu tava dentro de uma aquarela onírica, surfando naquelas águas junto com ela, assim, porque é muito bonito o jeito que ela escreve, sabe? Então a Aurora foi uma personagem que me despertou bastante, acho que é a minha favorita. Antonieta Veritas da Silva, Dolores dos Santos, Dalva Amorato, ou Dalva Ruiva, né, que é o apelido dela, Juventina Maria Perpétua, que é a Tina, e a Eleonora Distinta de Sá. Essas são as mulheres da história, e a gente vai conhecer profundamente cada uma dessas mulheres e como é que elas se relacionaram com o Fio Jasmim. Eu vou falar uma coisa aqui agora que é spoiler, então se você não leu o livro e não quiser saber, parte pro próximo ponto do capítulo aí que eu deixo marcado no vídeo para você não pegar, tá? Eu gosto demais da Eleonora Distinta de Sá ser a única mulher que não se relaciona sexualmente, né, com o Fio, ser a última personagem da história, porque ela vem para trazer esse outro lado do Fio que a gente tem dificuldade de enxergar durante toda a história. E o fato dela ser uma mulher lésbica e depois ser insinuado que aconteceu alguma coisa entre ela e a Tina, ali, né, que talvez um romance, alguma coisa vai acontecer entre elas, subverteu muito na minha cabeça. Nossa, pera, mas a Tina não era uma mulher hétero? E apesar de ser uma mulher mais velha, essa descoberta da sexualidade dela, peraí, a gente não é uma coisa só porque a gente foi uma coisa a vida toda. De repente, aquilo tava ali, ou de repente ela descobriu depois. Enfim, essa descoberta mesmo, se entender como um ser humano que vai metamorfoseando e mudando, assim. Eu achei que o fato da Eleonora ser a última que foi contada a história ali, fez com que tudo isso que vem junto, né, com a história dela, fizesse muito mais sentido. Porque se a gente soubesse lá desde o começo que a Tina ia acabar a história com a mulher, a gente não ia, talvez, dar o valor na experiência do amor profundo que ela sentia pelo Fio e até no sofrimento dela ali de ficar nesse segundo plano, mas ao mesmo tempo curtindo o que a relação dos dois proporcionava para ela. Enfim, eu acho que isso não teria sido tão bem compreendido se a gente soubesse o final dela. E o fato da Eleonora não ser uma pessoa que tá ligada sexualmente ao Fio, como se fosse um objeto mesmo, né? Como em muitos momentos as outras mulheres pareciam ser para ele, e ela ser a última, traz uma revelação assim do personagem que deixa a gente com um gosto mais adocicado. Assim, a gente não termina a história com ódio do Fio, a gente termina a história com, peraí, eu acho que esse homem não é só isso, ele não era só aquela imagem chapada do macho alfa ou o cara canalha que não merece crédito, não era isso, sabe? Então eu gosto muito do fato da Eleonora ser a última mulher da história. Cada uma aqui vai ter um nome que significa muito dentro da própria história. Elas vêm de cidades que também têm nomes muito significativos. O Fio Jasmim, que é o protagonista, ele é um maquinista de trem. E isso também é muito significativo, porque faz a gente refletir sobre estação, né, plataforma de estação de trem, e passagem, travessia, como as pessoas entram e saem, elas vêm e vão da vida da gente. Inclusive isso me faz lembrar muito da Encontros e Despedidas do Milton Nascimento, né? Eu acho, assim, gente, muito difícil falar sobre a quantidade de coisas que esses símbolos, os nomes das coisas no livro, trazem pra gente pra fora da história. Só o fato do trem chamar Vapor Azul, só o fato do trem se chamar isso, faz com que a gente pense em tantas outras coisas que não estão de fato escritas na história. Sabe, você vai viajando, nossa, mas vapor azul, vapor, fumaça, e aí você pensa no sensorial da coisa, mas por que azul? Pera, mas a pele dele é negra, e por que jasmim? Nossa, mas o jasmim é uma flor de cor azul, sabe? Você vai puxando tanta coisa por causa do nome das coisas, assim, isso enriquece demais. Isso foi uma coisa que eu acho que eu não aproveitei bem durante a minha leitura.
foi uma coisa que ficou de lado, assim, eu percebi claramente, assim, na hora que ela falava os nomes das coisas, espera aí, isso aqui quer dizer algo mais, mas eu acho que eu não tomei tempo para depois refletir o que era esse algo mais que isso estava querendo dizer. Só que depois que eu já tinha terminado de ler o livro, essas coisas foram vindo e não parou de vir mais, entendeu? Olha só como talvez a gente fazer uma leitura apressada, a gente perde o melhor de um livro, né? Eu agradeço muito de ter depois visto muitos vídeos que me atentaram para coisas que eu não tinha me atentado e que transformaram a minha experiência de leitura completamente. Mas eu gosto muito dessa ordem dos personagens. Quando a Conceição inicia o livro com aquele artifício, né, de dizer que ela coletou essas histórias e que ela vai contar pra gente, e ela inclusive cita literalmente a palavra escrevivência, e a gente fica assim, peraí, mas quem tá falando aqui é a Conceição Evaristo, que quebrou a quarta parede e tá conversando comigo, leitor, ou é uma personagem dentro da história que ela criou? A gente fica um pouco confuso sobre esse lugar do narrador, do autor, do personagem. Ela dá uma misturada nessas histórias, assim, na posição de cada um. Aproveitando que esse livro tem isso, até faço propaganda do Instagram da Yarima Redu, porque é uma influenciadora de livros que eu sigo e eu participo do clube de leitura dela, que se chama Clube de Leitura 5 Estrelas, e a gente teve um módulo inteiro, a gente leu 3 livros só para falar sobre narrador. E aí, nesse intuito de falar do narrador, ela gravava vídeos à parte explicando alguns conceitos literários pra gente. E esse da explicação do que é narrador, autor, personagem, leitor, tinha algumas coisas que eu nunca tinha ouvido falar, tipo leitor implícito, autor implícito, eu não sabia, nunca tinha ouvido falar desses termos. Recomendo demais que vocês sigam o trabalho da Yarima, porque é muito bom mesmo. Mas a gente leu um livro que se chama Livro, do José Luiz Peixoto, que é um autor português, que até agora, até esse momento, ele foi o melhor livro que eu li esse ano. Vai ter resenha dele aqui em breve, né? Experiência de leitura, eu vou fazer vídeo sobre ele. Mas é um livro que me chocou muito por causa disso, né? Essa mistura entre quem escreveu que tá falando comigo, é o autor, é a voz do narrador da história ou é a voz do próprio autor. Ele, assim, junta isso aí tudo, faz uma bola de papel, joga no lixo e te dá outra coisa que pelo menos eu nunca tinha lido, nunca tinha visto igual. Eu acho que o artifício da Conceição aqui nesse livro, Canção para Ninar Menino Grande, é muito parecido, porque você fica naquela, pera, mas isso aqui então são histórias reais, é a Conceição que de repente tem um grupo de amigas, essas amigas contaram essas histórias para ela, ou de repente ela escutou essas histórias no longo da vida inteira dela e resolveu pegar essas inspirações, um pouco ela criou, um pouco ela ouviu, e aí criou isso aqui pra gente. Então na verdade é uma personagem mesmo que tá contando pra gente, não é a própria Conceição. A gente não sabe o limite entre o que é ficção e o que é real. E isso deixa a história muito crível, porque o tempo todo eu ficava lendo aquilo e eu ficava pensando assim, gente, mas essa mulher aqui, ela existe, essa história que ela aconteceu, porque dá a sensação que você já viu aquelas personagens de algum jeito, porque existe uma brasilidade muito forte nessas personagens. Você pensa assim, mas eu conheço uma mulher que tem uma história muito parecida com essa, mas eu já vi isso aqui antes, mas eu já vi uma notícia que tem uma pessoa que passou por isso, sabe? Principalmente o jeito como ela fala sobre coisas absurdas e horrendas que a gente tem na nossa sociedade hoje, questões de feminicídio, enfim, coisas muito ruins mesmo que acontecem na nossa sociedade atualmente, que a gente lida sempre com, infelizmente, com um ar de naturalidade, porque passa o tempo todo na TV, a gente já cansou de ver, né? A gente perde a capacidade de se chocar, sabe? E a maneira como ela traz isso ali dentro do livro, como não é através desse ato violento de descrever violências de maneira gráfica, nem nada do tipo, é muito pelo contrário, com sensibilidade, com poesia, com beleza, para falar sobre coisas que não seriam inicialmente, a gente não atribuiria a esse universo, né? Acaba que resgata na gente essa capacidade de se chocar, porque às vezes ela tá falando de uma maneira tão enfeitada, poética, lírica, onírica até, assim, uma coisa que parece até meio irreal, assim, que a gente começa a viajar naquilo e de repente a gente fala, pera, mas isso aqui não é correto, isso aqui eu não deveria estar admirando, deveria estar, peraí, não é assim, não é por aí, isso é injusto, isso é... Então eu acho que
resgata um pouco essa capacidade da gente de se chocar com a própria realidade mesmo, sabe? E quando a gente vê uma notícia, a gente fala, pera, isso não pode ser normal, a gente não pode se acostumar com isso, sabe? Porque senão a gente atrasa o processo de evolução, de existir legislação, de existir punições adequadas, de existir uma discussão pública onde as pessoas se posicionem de uma maneira mais justa e não culpabilizando a vítima ou, né? Enfim, tá vendo como são assuntos muito complexos que através de uma frase poética que ela coloca numa situação você reflete, sabe? Esse artifício dela trazer a gente pra história como se fossem amigas dela e você ficar, mas isso é ficção ou realidade? Isso me mexeu muito e eu acho que por isso até faz sentido a gente pensar esse livro como um livro classificado dentro do contexto de literatura contemporânea brasileira, mas também de pós-modernidade, porque eu acho que ele brinca um pouco com essas imagens tão fixas, com esses papéis tão fixos, né? Quem é o autor, quem é o leitor, quem é o narrador, quem é a pessoa física que escreveu o livro, quem é a pessoa que está contando a história que não necessariamente é a pessoa que escreveu o livro, né? Essas posições muito certinhas, esse livro aqui ele confunde um pouquinho disso, sabe? Nessa seara, se você gosta, se interessa por esse tipo de narrativa e principalmente de subverter esse tipo de narrativa, leia o livro do José Luiz Peixoto, porque pra mim ele é o livro que faz isso. E ele se chama livro mesmo. Dica, vai sem saber de nada. Não pesquisa por que chama livro, porque isso vai estragar a sua experiência. Só vai. Confia em mim, só vai. Se você gosta desse tipo de coisa que eu tô falando aqui, só vai. Que negócio é esse que tá aí na sua mão agora? Isso aqui, gente, é um papelãozinho que eu imprimi a capa do livro e colei. E eu faço isso com todos os livros que eu leio digitalmente, que eu não tenho o exemplar físico. Estou tentando criar essa tradição de sempre deixar o que eu li nos últimos tempos ou anos recentes ali juntinho na minha estante, mesmo que não esteja organizado por categoria. E como eu leio muito pouco digitalmente, atualmente eu tenho preferido ler os exemplares físicos, eu faço isso. Sempre que eu leio um por meios digitais, eu colo no papelãozinho assim, como se fosse um mini livro, e depois eu fico ali com a coleçãozinha de mini livros que eu sei que foram os que eu li digitalmente. Esse aqui é um exemplo, eu já aproveito até para fazer uma propaganda, que eu li esse daqui através da Biblion, que é uma biblioteca digital do estado de São Paulo. Se não me engano, pessoas que moram no estado de São Paulo que podem ter acesso. Mas eu conheço pessoas de outros estados que têm também, então eu não tenho muita certeza sobre essa regra. Mas ela é uma biblioteca pública e gratuita. Eu gosto muito de ler coisas por lá para eu saber se eu quero comprar o livro. Então, por exemplo, às vezes eu começo a ler um livro e se eu gostar muito, falar assim, nossa, esse daqui me interessou bastante, é um livro que eu gostaria de anotar, de ir adiante, aí eu costumo comprar o livro. Então é uma possibilidade até de você ter uma amostra grátis, né, dos livros, para você não fazer um investimento no livro que você vai acabar não consumindo ou não lendo, né? Então a Biblion é uma excelente biblioteca. Eu já li bastante coisa por lá e olha que, como eu disse, atualmente eu tô lendo bem pouco digitalmente, mas tem um acervo muito, muito, muito bom mesmo. Eu queria muito ver uma adaptação, eu fiquei triste quando eu vi que não tinha. Mas apesar de não ter nenhuma adaptação direta dessa obra, eu dei uma pesquisada e eu encontrei algumas obras brasileiras, alguns filmes brasileiros, que apesar de não terem nada a ver com a história, não terem sido inspirados, não tem ligação, tá, gente? Eu percebo uma familiaridade com os temas. Então, tipo assim, na falta de... Sempre que eu leio um livro, né, que não tem adaptação direta, na falta de uma adaptação direta, eu gosto de pelo menos ir lá e assistir uma obra que tem a ver com o tema, sabe? Porque eu acho que faz muito sentido a gente ler um livro, a gente vê filmes sobre o tema, a gente ouve músicas, a gente vê entrevistas, é como se a gente alargasse um pouquinho o tempo que a gente passa dentro daquele universo que o livro proporcionou, e o livro já é um tipo de cultura, né? Proporciona algo que se estende com a gente, porque demora para ler um livro. Então, a gente fica semanas, às vezes, ali convivendo naquele universo, convivendo com aqueles personagens. Então, não é como ver um filme que você senta e fica só 1h30, 2 horas ali naquele mundo. Há uma imersão muito maior. Só que eu gosto de aumentar isso, alargar ainda mais, fazendo esse processo. Minha primeira indicação é o filme Moonlight, Sob a Luz do Luar, de 2016, dirigido por Barry Jenkins. Ele ganhou
o Oscar de melhor filme na 89ª cerimônia do Oscar em 2017. Mas ele também ganhou outros 2 prêmios, que foi o de melhor roteiro adaptado e o de melhor ator coadjuvante. E no total ele recebeu 8 indicações. Acho que só por isso já é um filme que merecia ser visto, né? É uma grande obra realmente. Apesar ali do Moonlight estar se referindo a um homem que não é um homem hétero, né? E aqui o Phil Jasmin é hétero, macho, alfa e assim, o extremo oposto disso. É um filme que lida com a sexualidade e a sexualidade de uma pessoa preta e as inseguranças, as experiências que forjaram aquela pessoa da maneira como ela é. Eu acho que ambas as formas de ver aí, assim, tanto a narração do livro e o que ela proporciona pra gente, da maneira como a gente enxerga o Phil Jasmin aqui na história, e no caso do filme, a maneira como a gente vai enxergar o protagonista ali, eu acho que é muito sensível, sabe? O que mais me tocou quando assisti Moonlight, assim, é o quanto o filme é, apesar de ser um universo muito rústico, muito bruto, cercado de violência, com coisas que são tudo menos delicadas, é um olhar muito delicado, muito sensível, que enxerga emocionalmente aquele homem que está sendo retratado ali, sabe? E eu acho que Canção para Ninar Menino Grande, olha o nome do livro, Canção para Ninar Menino Grande, faz exatamente isso com o Phil Jasmin. Tanto que é um personagem assim, que ele é muito condenável sob vários aspectos, mas a gente não consegue simplesmente olhar para ele e falar: ah, esse homem, que ódio dele. A gente entende muita coisa ali, sabe? São personagens muito complexas aqui dentro desse romance. E eu acho que Moonlight, o filme, ele faz exatamente isso. Então, se eu tivesse que indicar uma obra, mesmo que não tenha inspiração direta e nem nada a ver, inclusive é uma obra gringa, né, o Moonlight, eu indicaria essa porque é um excelente filme, vale muito a pena. A minha segunda indicação, na verdade, são 2 filmes que vêm também de uma obra literária, que é o A Cor Púrpura. A Cor Púrpura é um livro que foi escrito em 1982 pela Alice Walker e ganhou o prêmio Pulitzer de Literatura, que é um prêmio bastante importante. Eu nunca li o livro, mas eu já vi pessoas que leram falar que é um excelente livro, mas ele é uma obra de referência na literatura, né? Mas eu indico os 2 filmes porque eu gosto dos 2 igualmente, tá? Normalmente as pessoas gostam da versão do Spielberg de 85 e detonam com a versão musical de 2023. Eu não sou uma dessas pessoas. Eu acho que ambos os filmes são obras muito complexas e que merecem muito serem vistas e reconhecidas. Eu acho que o fato do de 2023 ser musical não é gratuito. As músicas contribuem diretamente com a narrativa, tem uma relação de importância mesmo de contar a história. As letras são muito boas, os arranjos são muito bons e é um filme que é a marca da cultura afro em relação à cultura de raiz mesmo. Pensa no surgimento do jazz, no surgimento do gospel, no surgimento do blues, enquanto arte que veio de outro continente ali no contexto americano. Eu acho que está muito bem representado musicalmente no filme e isso é importante para a história que está sendo contada ali, porque é uma história muito emocionante de uma mulher que sofreu demais, mas que tem uma sensibilidade, uma pureza, uma doçura. Não é romantizando o sofrimento e a violência contra a mulher de maneira alguma. Esse filme não faz isso, eu acredito que o livro também não, porque nenhum dos 2 filmes faz isso, muito pelo contrário, acho que denunciam. Mas assim, a pureza da personagem ali mesmo e a maneira como ela lida com todo o sofrimento e o arco final da história dela de superação, assim, gente, aquilo é emocionante demais, é lindo demais. É uma história que merece demais ser vista. E por que eu indico esse filme em relação a esse livro? Porque algumas das personagens mulheres aqui, das mulheres de Phil, se eu poderia colocar assim, né? Tem uma história também muito sofrida. Aqueles pequenos parágrafos que vão contando pra gente a vida dessas mulheres. A gente vê aquela mulher que não conhecia o pai e que um dia viu o rapaz de bicicleta lá com o peito peludo. A história daquela outra moça que, aqui no livro, né, que o avô
odiava ela e ela não teve o mínimo de afeto, mas depois ficou com a herança dele, e como é que ela teve que ser criada pelas mulheres e se entender nesse contexto de ser uma mulher sem o afeto paterno, ou no caso ali do avô, né? Essas histórias assim me lembram muito a protagonista do A Cor Púrpura, com essa relação da falta de afeto na vida. Só que assim como a personagem do A Cor Púrpura, que tem um arco reconciliatório com a própria história, assim, tudo muito condizente, tudo que ela faz condiz com quem ela é, com como ela aprendeu que o mundo funciona, com os desejos que ela tem, sabe? Apesar de ser coisa que a gente fica indignado, assim, nossa, mulher reage, faz alguma coisa, às vezes a gente pensa, mas ela não tem de onde tirar pra fazer alguma coisa, não foi assim que ela se criou, que ela funciona. Faz sentido o que tá acontecendo com essa personagem, apesar de ser muito injusto, né? E eu acho que aqui a gente sente isso com as mulheres também, quando a autora vai contando pra gente a história delas. Então, me deu aquele sentido de emoção, assim, desse arco bem contado, assim. A história das personagens aqui é de uma maneira muito simples, é muito aprofundada, porque você não vai ficar muitas e muitas páginas, são parágrafos, assim, mas a gente consegue realmente imaginar aquela vida, aquela história. Então eu acho que A Cor Púrpura é um filme que vai te proporcionar estar num universo parecido com o que a história dessas mulheres aqui no Canção faz a gente imaginar. Só pra vocês terem noção, eu tenho uma lista aqui de 26 filmes que, segundo as minhas pesquisas, podem se relacionar com esses eixos temáticos que foram abordados aqui no livro. Alguns, obviamente, vão ter uma relação mais direta e outros não vai ter nada a ver. É realmente o mesmo tema, só que desenhado de uma outra forma muito diferente. Também que graça teria se fossem 26 filmes sobre a mesma coisa ou iguais, né? Mas óbvio que eu não vou indicar aqui 26 filmes, até porque eu nem assisti todos eles. Desses 26, na verdade, eu já assisti 5, faltam 21, mas eu vou falar apenas o nome dos filmes aqui, a lista corrida, para quem tiver curiosidade. Repito, todos eles têm um motivo para estar aqui na minha lista relacionados com essa história. A Cor Púrpura, os 2 filmes, Moonlight, Sob a Luz do Luar, já indiquei, História de um Casamento, a versão de 2019, eu não vi as antigonas lá, então foi essa que eu vi, gosto muito desse filme. Medida Provisória, se você é brasileiro, assista esse filme pra ontem, dirigido pelo Lázaro Ramos. Incrível, assista esse filme. Os filmes que eu não assisti, daí. Shortcut, Cenas da Vida, Amores Brutos, Amarelo Manga, O Céu de Sueli, Linha de Passe, Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, Era Uma Vez Eu, Verônica, A Vizinhança do Tigre, Ela Volta na Quinta, As Boas Maneiras, Baronesa, Café com Canela, Pendular, Praça Paris, As Filhas do Fogo, Se a Rua Beale Falasse, acho que é Beale, escreve B-A-L-E, Se a Rua Beale Falasse, Temporada, Um Dia com Jerusa, Cenas de um Casamento, uma minissérie com 4 episódios de 2021, que eu vi História de um Casamento, do filme de 2019, né? Malcolm e Mary, Marte 1. Desses que eu falei agora, que eu não assisti, os que eu marquei assim como urgentes, eu quero ver já, porque já estavam na minha lista de antes mesmo, de outros carnavais aí, Amarelo Manga, O Céu de Sueli e Marte 1. Mas essa é a minha curta lista de obras que saíram desse livrinho aqui. Se alguém se sentir à vontade aí, se já assistiu algum desses, me fala o que achou, se acha que tem a ver, né? Se já leu o livro e já assistiu. Dialoga comigo aí nos comentários, porque eu fico me sentindo muito sozinha lendo e vendo esses filmes e não tendo com quem conversar sobre essas coisas. Então, fala comigo aí que eu sou bem solitária de amigos literários. Bom, indicações agora de materiais que eu assisti no YouTube. Vou falar só algumas porque eu realmente faço um mergulho, assim. Eu entro num freestyle total. Termino de ler um livro, eu entro lá no YouTube, digito o nome do livro e vou, assim, vai aparecendo gente que eu não conheço, canal que eu nunca vi, eu vou assistindo o máximo que der, enquanto eu tiver vontade de ver gente falando, eu assisto. Por quê? Como eu disse, eu sou meio solitária de amigos literários, então na falta de gente para conversar sobre o livro que eu li, eu acabo assistindo pessoas contando as suas experiências, e nessa
eu conheço muitos canais que depois eu acabo seguindo, porque são canais de resenhas ou canais de cultura que eu acabo gostando ali, vou com a cara da pessoa, gosto do conteúdo e eu acabo seguindo, né? Nesse sentido, eu vou indicar uma resenha que é uma aula de 1h30 de duração. Então é realmente uma aula do professor Laudemir. O canal se chama O Magriço Cibernético e ele fez um vídeo sobre esse livro. Como ele é professor e o canal é dedicado especificamente para pessoas que estão prestando vestibular, né, as obras literárias ali, é um conteúdo muito completo mesmo. Ele pegou o livro assim, gente, dissecou o esqueleto do livro. Ele vai muito a fundo, fala sobre todas as personagens do livro, fala sobre literariamente os eixos narrativos, os temas, o simbólico dos nomes, porque os nomes dos personagens aqui, né, são muito cativantes e muito importantes na simbologia dentro da história. Então, ele vai dissecar tudo isso. Então, se você tem interesse nesse tipo de coisa, eu recomendo demais esse vídeo, tá? Então, como a Conceição é uma escritora ainda viva e ainda em atividade, tem muitas entrevistas no YouTube que programas culturais, literários fazem com ela quase que diariamente. Então tem conteúdo novo que está sempre acontecendo e sendo lançado, e tem as coisas antigas que ficam salvas lá no YouTube, né? Então faz aí a sua pesquisa que você vai encontrar muita coisa, mas eu vou te recomendar duas em especial. A primeira é a participação da Conceição no programa Roda Viva, da TV Cultura, na edição de 2021. Eu não sei se ela participou de mais alguma outra, mas a que eu assisti foi a de 2021. Gente, ela fala umas coisas ali, eu até postei um trechinho no meu Instagram, dela falando sobre o quanto a cultura oral, né, a tradição oral é inacessível a coisas escritas. E isso tem muito a ver com o conceito de escrevivência dela, né? Então, ela dá um exemplo lá da mãe dela que falava e esse se a gente fosse escrever em texto, ia querer dizer 1 milhão de coisas, né? É sensacional, assim, é uma conversa mesmo, você sente como se você estivesse sentado na sala tomando um cafezinho com ela. Então, recomendo essa edição do Roda Viva e recomendo também o programa A Arte do Encontro, que é do Canal Brasil, que é apresentado pelo Tony Ramos. Eu não conhecia esse programa, inclusive fiquei maluca, porque eu vi que tem mais gente que eu gosto lá, que já foi, eu quero até assistir, mas eu assisti o dela. E assim, gente, parece até uma coisa de cinema mesmo, o programa, porque eles leem poemas, e o Tony Ramos também é ator, né, um excelente ator. Então eles leem poemas e eles vão conversando e parece até que eles estão atuando, assim, sabe? É muito bonito mesmo, muito profundo, é uma coisa até um pouco mais emocional para você assistir, sabe? Não é uma entrevista intelectual, tá? Uma coisa mais sensorial mesmo. Muito bonito esse programa que a Conceição foi. A entrevista do Tony Ramos foi muito preciosa, assim, ele sabe perguntar de um jeito que acessa a emoção ali do entrevistado. Eu gostei demais. Então recomendo essas duas para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a Conceição. Eu gosto sempre de ver, né, o escritor, o autor ali do livro falando, gesticulando, mexendo, para você ver como que aquela pessoa que escreveu aquilo é na vida real, né? Então eu recomendo esses dois aí. Esse livro, quando eu li ele lá em fevereiro, eu acho que eu fiz uma péssima escolha em ler ele em formato digital, porque eu acabei me envolvendo muito menos com o livro durante a leitura do que eu teria me envolvido se eu tivesse lido a versão física. Mais que isso, assim, eu acho que é um livro que eu gostaria de ter anotado, marcado, riscado, e eu não tive essa oportunidade, porque eu li digitalmente, já devolvi lá na Biblion, então isso não aconteceu. Por isso, inicialmente, a minha avaliação para esse livro tinha ficado 4 estrelas. Só que o que aconteceu? Isso é muito importante sobre como eu avalio, né? Como eu ponho essas estrelinhas assim. 1 estrela vai sempre se relacionar à minha experiência de leitura. Então, se o livro é magnífico, sem defeitos, perfeito, mas eu não tive uma boa experiência de leitura, e pode parecer contraditório, mas isso é perfeitamente possível. Você não ter uma boa experiência, mesmo o livro sendo maravilhoso, você conseguindo reconhecer isso. Eu tiro 1 estrela, porque é muito pessoal para mim essa avaliação, não é uma avaliação técnica, né? É uma avaliação minha, de leitora, que eu quero depois lembrar como é que foi para mim ler aquele livro. E a experiência de leitura desse livro não foi tão boa. E eu acredito que foi porque foi em formato digital.
Foi uma leitura meio apressada, eu lia sempre na cama, lendo no celular, quase dormindo já. E acabou que eu passei muito rápido por ali, acho que eu não dei o valor que o livro merecia, sabe? E o que aconteceu? O fenômeno, assim, eu li o livro em fevereiro, falei, tá bom, mais um. Só que eu não esqueci do livro, o livro ficou comigo. E eu pensava nele, eu pensava nas personagens, e aí eu tive que ir atrás pesquisar porque eu queria lembrar o nome das personagens que eu não lembrava mais. E eu queria lembrar detalhes da história que eu tinha deixado escapar e que eu tinha ficado com dúvida, e eu queria ver gente falando, e quanto mais gente eu via falando, mais eu via o tanto de coisa que o livro tinha, e que o livro era rico, e que eu tinha deixado passar, e começou a me dar um desespero, assim, um ciricutico, meu Deus, por que eu li esse livro em formato digital, por que eu não li esse livro em formato físico, né, porque eu não comprei o livro, porque quando eu comecei a ler, eu não gostei tanto, não me pegou, não me fisgou. Só que, cara, a primeira frase do livro, depois, assim, de meses que eu tinha lido, alguém no YouTube, eu tava vendo um vídeo, leu a primeira frase, eu fiquei chocada, eu falei, meu Deus, como é que isso não me pegou? Porque a primeira frase do livro é incrível. Ele foi um livro que ele cresceu pra mim ao longo do tempo. Eu acho que se você me perguntasse hoje, quantas estrelas? 5, sem dúvida. Mas a minha experiência de leitura não foi positiva. Ele não foi um livro gostoso, prazeroso, não sei, não me pegou, sabe, durante a leitura, mas nos meses seguintes eu fiquei tão encafifada com o tal do livro que eu criei uma playlist de músicas no Spotify sobre o livro. Eu fui fazer uma pesquisa mais aprofundada, eu fui pensar em cada personagem e foi me vindo músicas e roteiros e narrativas, assim, eu falei, eu preciso criar alguma coisa. E eu criei uma playlist. A minha playlist tem 80 músicas. Eu não vou falar o nome das 80 músicas aqui, né, pelo amor de Deus, porque quem tiver interesse eu ponho o link e você vai lá olhar. É uma playlist que tá no Spotify e eu acho que mesmo se você não tiver o aplicativo, você não pagar o aplicativo, você consegue acessar a playlist, pelo menos pra ver quais as músicas que estão ali, né, se você tiver interesse. E eu fiz um roteirinho, porque essa playlist, ela é como se estivesse contando uma história mesmo. Ela tem um porquê que a primeira música é aquela, ela tem um porquê que a última música é aquela. Existem eixos ali tanto de conjuntos de músicas para personagens específicas da história, quanto a ordem, né, o porquê que vai aparecendo de determinado jeito, porque a playlist é como se fosse a evolução, o desenvolvimento daquelas personagens, principalmente das mulheres, né, do Phil e do próprio Phil, que no começo era de um jeito e no final do livro já tá de outro. Então, dicas para você ir pegando, né, você entendendo. Presta atenção nas letras das músicas, presta atenção na sonoridade das músicas, no que a música te faz sentir. Se você fechasse o olho e imaginasse assim, eu não falo português, eu não sei o que essa música tá falando, mas a música tá falando com os sons, com os instrumentos, com as introduções, com a parte musical da música mesmo, né? Tudo isso foi levado em consideração na hora de eu criar essa playlist. Eu tenho um roteirinho aí que eu fiz pra me nortear com a criação dessa playlist, mas eu não consegui pensar numa maneira inteligente de partilhar isso aqui com vocês, então vou deixar só o link que eu acho que já dá pra vocês entenderem o quanto esse livro emocionalmente mexeu comigo, porque eu criei, afinal, uma coisa muito importante a partir disso, pelo menos importante pra mim. Vou inclusive até ler um comentário que eu fiz no meu roteirinho aqui, da ordem, né, de quando eu tava criando a playlist, porque eu acho que vocês conseguem entender um pouquinho melhor como minha cabeça funciona com esse tipo de coisa. Então eu vou ler aqui para vocês. Muitas das músicas extrapolam os temas que eu indiquei para cada uma e me remetem a vários outros elementos dentro da trama, das imagens mentais e dos sentimentos que a leitura me gerou. Por isso, para a construção da playlist, optei por escolhas que partem dessa escuta que traz uma identificação mais universal com o livro como um todo. Isso é uma das coisas mais interessantes sobre a construção de links entre obras de diferentes linguagens artísticas. Algo etéreo relativo às sensações promovidas pela experimentação empírica e fruição das obras, que é muito particular a cada espectador e que é intrínseco a cada linguagem artística. Ou seja, há coisas que só podem ser entendidas integralmente a partir daquela própria linguagem, que não podem ser explicadas textualmente ou por outras linguagens de maneira completamente efetiva.
Por isso eu gosto tanto de ver filmes, ouvir músicas, assistir vídeos e ler críticas após o término da leitura de um livro. E quando há oportunidade, assistir outros formatos de espetáculos, teatro, dança, performance, sobre as obras ou os autores que eu conheço. Sinto que dessa forma a experiência na literatura se torna muito concreta em minha vida. Inclusive agora, lendo aqui pra vocês, eu me lembrei exatamente da fala da Conceição quando ela tentava falar daquele que a mãe dela fazia, se ela fosse tentar escrever um texto sobre isso, quantas palavras ela precisaria para conseguir, e não muito bem, condensar esse sentido desse é só um muxoxo, não é nenhuma palavra, mas o quanto isso carrega de significado, né? A tradição oral, ela tem uma coisa própria de si que a escrita não consegue pegar, né? E a escrevivência da Conceição Evaristo parece que conseguiu condensar na literatura esse tipo de experiência com a tradição oral, porque ela mesma diz que a escrita dela parte da escuta, e a escuta é algo que só é possível na tradição oral, né? Então, eu até fiquei pensando nisso assim enquanto eu li, nossa, é aquilo que a Conceição falou, né? Essa foi a minha criação. Espero que vocês gostem, dá um feedback aí, quem ouvir, por favor. Tem a possibilidade também de você seguir ou salvar a playlist lá no Spotify pra você ir ouvindo ao longo do tempo, porque afinal não dá pra você ouvir 80 músicas de uma vez, né? Então, se você salvar, você vai ter sempre com você aí essa playlist pra hora que você quiser. Então assim, eu não sou uma grande leitora de livros contemporâneos, eu prefiro e gosto de ler livros clássicos, é a maioria do que eu procuro ler. E esse livro aqui, eu acho que um dos pontos que fez a experiência de leitura talvez não ser a mais positiva pra mim, foi porque eu fui com aquele olhar de a literatura contemporânea provavelmente não vai me pegar. E eu acho que eu não dei a chance do livro florescer devagar como ele deveria, né? Mas ele é um livro fluido, ele foi muito fácil de ler, muito liso, assim, ele vai, sabe? Não é um livro atravancado, não é um livro confuso, é tranquilo, é gostoso nesse sentido. Ele não tem uma narrativa linear, não existe uma lógica muito assim, isso aqui aconteceu agora, isso aqui aconteceu depois, isso aqui aconteceu depois. Isso é ontem, isso é hoje, isso é amanhã, não existe muito isso. Ela vai brincar com passado, presente e futuro, vai contar um negócio lá, vai contar outro negócio aqui. É como se fosse realmente, eu imagino, uma grande avó em torno de uma fogueira, assim, e ela te contando uma história e você é uma criança que tá ouvindo aquela história ali. E são histórias que parece que são sem tempo. Não interessa se elas aconteceram ontem, hoje, amanhã, se é no nosso tempo, se não é. Porque transcende o que ela tá querendo dizer com aquelas histórias ali. Não é tão importante essa questão temporal. Então ele é um livro que não é muito bem localizado temporalmente, porque ele brinca com essa estrutura. Talvez isso foi uma das coisas que me deu um pouco de choque, de dificuldade no começo, principalmente porque eu tinha acabado de ler em janeiro O Velho e o Mar, que é um livro muito certinho, assim, de linha do tempo, acontece em poucos dias, isso fica muito claro, né? Quando é dia, quando é noite, quando é ontem, quando é hoje, quando é amanhã. Esse livro não é assim. Vá preparado, porque eu acho que talvez isso possa fazer com que a sua leitura não tenha esse atravanco que a minha teve, e que poderia ter sido uma experiência muito melhor. Eu fiz resenha desse livro no meu Scooby, então se você tem Scooby ou gosta de ler resenhas de livros assim, me segue lá. Então é isso, essa foi a minha experiência de leitura com esse, tenho certeza que futuro clássico da literatura brasileira. Eu tenho vontade de ler da Conceição Evaristo também O Olhos d'Água. Provavelmente é um livro que eu vou ler. Canção para Ninar Menino Grande é um livro excelente, que merece muito ser lido. Essa foi a minha experiência de leitura. Infelizmente, durante a leitura em si, não aproveitei tanto, mas depois me redimi. Até a imagem da capa nos faz pensar em aspectos da história. É incrível como tudo nesse livro é amarradinho, é bem feito. Eu gosto de pensar que é como uma aquarela, porque a gente não consegue ver as linhas. É fluido, sabe? Não é aquela coisa certinha, metódica, encaixotada. Mas é tudo tão no lugar que tinha que estar, mas numa aquarela. Acho que a vibe, assim, a sensação que a gente tem com esse livro é essa. Eu adorei fazer esse vídeo, compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência de leitura. Se você gostou, deixa um curtir para me ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E tchau, tchau, gente musical!